Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa aqui, porque começar aqui por este momento, esse conteúdo, essa conversa que a gente vai ter aqui agora, vai ser muito importante para você conseguir tirar o maior proveito de cada uma das outras coisas que nós conversarmos, cada uma das outras interações, cada vídeo, cada conteúdo que eu trouxer aqui vai ser mais aproveitado por você se você entender o que é se tornar emocionalmente inabalável, porque tudo, absolutamente tudo que eu falo aqui nesse canal, tudo que eu falo aqui nesse perfil, é sobre se tornar emocionalmente inabalável. Então vamos começar por isso, entendendo o que é e o valor, principalmente o valor de se tornar emocionalmente inabalável. Emocionalmente inabalável ou inabalável não é uma palavra, um termo que a gente escuta o tempo inteiro, que é muito comum no nosso dia a dia, né? Então vamos entender o emocionalmente inabalável. Por que emocionalmente é importante? Porque todos os comportamentos que nós temos vêm das nossas emoções. Primeiro eu sinto uma emoção, depois eu me comporto de acordo com essa emoção. Você vê que duas pessoas diferentes na mesma situação, a pessoa que ficou com medo age de um jeito, a pessoa que ficou com raiva age de outra, a pessoa que ficou alegre age de outra, a pessoa que ficou triste age de outra. Ou seja, primeiro essas pessoas, ao observar essa situação, desenvolver a emoção que estão sentindo e de acordo com essa emoção, elas vão se comportar. Então, emocionalmente, está em todas as situações, todas. Enquanto eu estou aqui falando com você agora, eu estou sentindo uma emoção para estar aqui falando, você está sentindo uma emoção para estar aí escutando, e a cada segundo da nossa vida nós estamos sentindo emoções. Então, emocionalmente é muito importante. Por que é importante nós sermos capazes de estar emocionalmente inabaláveis em qualquer situação? Porque inabalável é aquela condição em que qualquer corpo, né, na natureza, um prédio, uma árvore, uma pedra, uma montanha está inabalável, quer dizer que as condições externas não afetam a sua condição, a sua capacidade, seu potencial de estar estável, estruturada, inabalável, para observar o que está acontecendo e agir de acordo com o que acredita, com a sua natureza, com o melhor que pode fazer diante dessa situação. Então, estar emocionalmente inabalável é essa capacidade. A capacidade de manter as emoções estáveis, estruturadas, capaz de manter uma ordenação, uma organização no próprio pensamento que te leva a encontrar saídas, a pensar, usar os melhores recursos que você tem, melhores conhecimentos que você tem, as melhores ferramentas que você tem para sair de uma situação com os melhores resultados possíveis para aquela condição em que você estava nesta mesma situação que você se envolveu. Muito bom. Vamos entender isso um passinho a mais para isso ficar bem claro, bem claro mesmo, para que você e eu consigamos ter conversas cada vez melhores aqui. Pensa numa pessoa, por exemplo, eu poderia dar milhões de exemplos, mas, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa. Muito comum hoje em dia, né? Eu acho que é precoce a gente com 23 anos do século dizer que é a doença do século, tem muito século por aí, mas hoje em dia a gente pode ver que a ansiedade é uma condição extremamente comum, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Vamos entender assim a ansiedade, vamos entender um pouquinho mais da natureza dela, para a gente conseguir dar passos e entender o emocionalmente inabalável. Ansiedade, ela é uma emoção, só que ela não é uma emoção principal, ela é um desdobramento. Desdobramento de qual emoção? De medo. Quem está sentindo ansiedade está sentindo medo. Mas, Rogério, medo de quê? Está sentindo medo daquilo que pode acontecer, seja daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 dia ou daqui a 10 anos, mas aquilo pode acontecer e eu sinto medo de não conseguir lidar com aquilo, de não ter recursos para lidar com aquilo, de não encontrar as respostas que eu preciso dar, de não encontrar aquelas ferramentas que eu posso usar para ter um bom resultado naquela situação. Então eu tenho uma reunião amanhã de manhã, eu já estou agora sofrendo com o medo de, meu Deus, ai meu Deus, e se eu não der conta, e se eu não estiver preparado, e se o material não estiver bom, e se as pessoas perguntarem uma coisa que eu não me preparei para responder, e se me perguntarem alguma coisa que eu não sei, eu entro no medo neste exato momento daquilo que pode acontecer amanhã. Por mais que seja provável ou não seja provável, não é esse o ponto aqui, mas eu olho para amanhã e falo, se isso acontecer, ai meu Deus, eu não sei como é que eu vou lidar com isso.
Isso é o que a gente dá o nome de ansiedade. Quando a gente entra numa situação que te deixa ansioso, ansiosa, que deixa qualquer pessoa ansiosa, essa situação pode ser tratada de formas diferentes. Ah, Rogério, impossível, não dá para tratar a situação de forma diferente. Nós temos 7,5 bilhões de pessoas no planeta. Tem alguém que, se estiver do seu lado na mesma hora, com o mesmo estímulo, com a mesma condição, vamos ter uma reunião amanhã de manhã. Você pode ficar mega ansioso ou ansiosa, essa pessoa pode ficar mega contente, falar, que legal, oportunidade de eu conversar com aquelas pessoas para mostrar o meu trabalho. Vai ter gente que vai agir diferente. Isso prova, isso é a maior evidência irrefutável de que a forma com a qual nós interagimos, ela é opcional. Porque se eu posso ficar ansioso e o outro pode ficar alegre, ou o outro pode ficar triste, ou o outro pode ficar com raiva, ou o outro pode nem ligar para isso, porque ele tá ausente, ele não liga, tanto faz se vai ter ou se não vai ter, tá apático nessa situação. São condições diferentes. Se as pessoas podem agir de forma diferente, quer dizer que isso é opcional. Por que então eu me envolvo com a emoção da ansiedade e não com outra coisa? Porque na hora que essa condição é exposta, na hora que esse estímulo é apresentado, vamos ter uma reunião amanhã. Eu, de acordo com o meu entendimento dessa situação, já projeto um cenário de que não vai dar, eu não dou conta, não vou conseguir lidar com isso que tem para lidar amanhã. E isso acaba me causando os danos que eu sofro com a ansiedade. Eu já entro agora num parafuso. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu tenho material, as pessoas não vão me ajudar, eu não vou conseguir. Pá, vai dar tudo errado. Eu já chego praticamente nessa conclusão na minha cabeça e fico vivendo esse medo do que pode acontecer amanhã a partir de agora. Sofro daqui até lá. E essa ansiedade, ela só prejudica, porque eu não durmo direito, eu não penso direito, eu não organizo as minhas ideias para preparar tudo que eu preciso preparar da melhor forma que eu consiga, com os recursos que eu tenho no momento até amanhã, para fazer o melhor que eu posso amanhã. Eu acabo gastando energia pra caramba, muito mais energia do que se eu fosse fazer as preparações, né, os preparativos necessários para a reunião, e amanhã, mesmo tendo gastado muito mais esforço, muito mais energia, eu estou despreparado para a reunião. Sentir algum nível de medo é legal? É legal. Eu não tenho que não sentir medo. Sentir uma insegurança, sentir uma ansiedade pode ser legal, desde que num nível baixinho, equilibrado. Porque se eu não sinto medo nenhum, acaba que eu não ligo para aquela reunião de amanhã e corre um grandíssimo risco de amanhã eu chegar lá despreparado. Mas se eu tenho um pouquinho de insegurança, eu falo, poxa, eu não queria vacilar nessa reunião amanhã não. Se eu vacilar, pode ter consequências que eu não quero. Eu uso essa energia agora dessa insegurança para me preparar, para organizar tudo, para prever os possíveis passos, para prever aquilo que eu não tenho condição de responder na hora amanhã, para saber que inclusive tem coisas que eu não sou capaz de prever. Isso é a capacidade de estar emocionalmente inabalável. Porque quando o estímulo vem, quando a reunião é apresentada, e eu entro num parafuso emocional, eu estou sentindo emoções abaladas. É como o prédio que tremeu. Veio a notícia e eu tremi. Eu me abalei. Eu não estou mais firme o suficiente para usar os meus melhores recursos, para encontrar as melhores ferramentas, para fazer uso do meu melhor conhecimento, para sair dessa situação de forma vantajosa, de forma a ter sucesso, encontrar o resultado que eu quero amanhã. Eu acabo me embolando, me atrapalho na condução de tudo isso, porque eu tenho uma emoção abalada. Eu estou emocionalmente abalado, com emoções que não produzem um resultado perto do que eu quero, um resultado vantajoso, nem para mim, nem para ninguém que está envolvido nessa situação. Quando eu tenho capacidade, quando eu aprendo as ferramentas, os recursos, as técnicas para me tornar emocionalmente inabalável, o estímulo vem, temos uma reunião surpresa daqui 20 minutos. Eu consigo parar, mesmo que eu olhe para aquilo e falo, chatão, hein? Não vai ser legal isso aqui, porque eu não estou preparado agora, eu tenho só 20 minutos e tal, mas eu consigo parar, olhar para aquela reunião, resgatar o que eu consigo fazer de melhor em 20 minutos, organizar isso e fazer.
E daqui 20 minutos eu posso não estar com o resultado perfeito, mas eu estou com o melhor resultado que alguém conseguiria fazer em 20 minutos. Por quê? Porque eu não me abalei, eu não tremi, eu não fiquei prestes a desmoronar como um prédio com as estruturas abaladas, que está prestes a desmoronar, a ruir em cima de si mesmo. Quando eu faço isso, eu consigo manter os meus recursos sob controle para acessar eles e usar esses recursos e fazer um bom resultado, produzir um bom resultado, não culpando o mundo, mas me pediram em cima da hora. Me pediram em cima da hora, isso é uma realidade. O que eu consigo fazer de melhor sendo solicitado em cima da hora? E eu faço o melhor que eu posso tendo sido solicitado em cima da hora. Isso é a capacidade de se manter emocionalmente inabalável. E eu dei o exemplo da ansiedade, mas não vale só para ansiedade. Vale para tudo o que a gente sente emocionalmente. Eu posso sentir um medo muito grande, ou às vezes essa fala pode me irritar. Às vezes a minha namorada fala, cara, nós temos que sair hoje porque eu arrumei um compromisso. Isso talvez vai contra os compromissos que eu já tinha, vai contra o que eu já tinha programado. Às vezes eu nem compromisso tinha, só estava afim de ficar em casa descansando e agora eu vou ter que mudar os planos. Isso às vezes me irrita. Se eu me abalo emocionalmente com isso, se eu perco o domínio do meu comportamento, do padrão emocional, do padrão emocional que eu desenvolvo a partir desse estímulo, daqui a pouco eu estou batendo boca com ela, brigando com ela, daqui a pouco eu termino o namoro com uma pessoa que talvez eu goste muito, e daqui a pouco não tem nem namorada porque eu não consegui administrar um simples compromisso que eu podia ou não ter ficado em casa ou acompanhado ela, só que para falar que eu vou com ela, ou mesmo para falar, olha, eu não vou com você hoje, me entenda, eu já tinha programado outra coisa, eu posso falar isso de uma maneira estruturada, mantendo minhas emoções estáveis. É diferente eu olhar e falar, olha, eu sinto muito, eu já tinha me programado com outra coisa, eu preciso que você entenda que hoje não vai dar, porque eu já tinha organizado a minha agenda com outro negócio. É diferente de começar a berrar, você também faz tudo errado, você nunca me respeita, você é uma pessoa má. E aí eu começo a ofender essa pessoa porque eu tô achando que ela é má, daqui a pouco nós desandamos o relacionamento inteiro por uma incapacidade minha de me manter estável, estruturado, pensar com clareza, observar a situação e observar o que eu posso fazer de melhor com ela. Então isso é estar emocionalmente inabalável, capaz de lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, com a alegria, com serenidade, para encontrar aquilo que você busca e produzir o resultado que você quer sem se atrapalhar, sem se perder, sem se bagunçar ou bagunçar o ambiente e a situação em que você está. Isso não é difícil de fazer, isso não é complexo de fazer, precisa apenas de técnica, precisa apenas de entendimento, usar as ferramentas certas. E é para isso que eu estou aqui, para mostrar para você como se tornar emocionalmente inabalável. Então já clica aí para fazer parte, segue e se inscreve para fazer parte deste movimento que nós vamos fazer aqui juntos, eu e você, para ajudar você a se tornar emocionalmente inabalável, para você ser capaz de resgatar esses melhores recursos que você tem, as melhores habilidades que você tem, com serenidade em qualquer situação em que você esteja. E ao invés de produzir resultados que depois você fala o que não queria ter falado, faz o que não queria ter feito, se arrepende, olha e fala, poxa, eu podia ter feito melhor naquela situação, você consegue já extrair o melhor naquele momento, naquela situação em que você está. Você não se atrapalha, você não se abala. Então, se faz sentido para você se tornar emocionalmente inabalável, me segue aqui, se inscreve agora aqui nesse perfil para você não perder nada do que eu trago aqui e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma felicidade enorme para mim estar aqui com você compartilhando esse conteúdo. Vamos em frente porque tem muita coisa para a gente falar e que a gente vai trazer aqui para discutir esse assunto e te ajudar a se tornar emocionalmente inabalável, capaz de se manter estável e estruturado em qualquer situação, ok? Um grande abraço e eu te espero aqui nos nossos próximos conteúdos. Até lá!